tristeza e desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui reunidos mais uma vez para fazer a vontade do Senhor Jesus. A palavra que Deus nos dá nesta manhã, ela se encontra no livro, no capítulo Efésios 33. A internet está um pouco lenta, mas eu creio que o Senhor Jesus vai nos ajudar. Bom dia, irmã Fabiana Fátima. Peço oração pela minha vida espiritual, sentimental. Irmão, se você tiver Bíblia, acompanhe essa leitura. Deus nos deu essa palavra hoje pela manhã, pediu para que eu transmitisse para os irmãos. E eu vou fazer com fundo musical mesmo. Às vezes quando eu faço live com fundo musical, ela acaba saindo lá por conta de direitos autorais, mas se Deus disse que vai ser assim, vai ser assim. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22 até o 33, depois capítulo 6, verso 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio a salvação do seu corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em todo sujeitais a vossos maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo, e se entregou por ela, para a santidade purificada, como a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa, irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Porque deixarás o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido.
Capítulo 6, verso 1, 2 e 3. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com a promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Glória a Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, neste momento, Senhor, eu entro em Tua presença e oro pela irmã Fabiana Fátima, Senhor, pelo irmão Samuel e pelo irmão Alexandre, Fernanda e a Flávia. Senhor Jesus, apresenta a cada um de Teus filhos. Tu conheces o coração de cada um deles, Deus. Tu sabes das suas necessidades. Supre, Senhor, as suas necessidades. Talvez, Deus, essa palavra que Tu tem pedido para mim ministrar nessa manhã seja para essa família. Senhor Jesus, visita essa família neste momento e supre as suas necessidades. Deus eterno, põe no coração do esposo de amar a esposa, de respeitar. Põe no coração da esposa a mesma forma. Põe no coração dos filhos, Senhor Jesus, primeiramente te amar, te adorar e te servir. Deus, coloca no coração de cada pessoa que escuta essa oração a Tua palavra, Senhor Jesus, a Tua obediência. Senhor, eu te agradeço pela minha vida, te agradeço pela vida da minha família, Senhor Jesus, pela proteção que Tu tem nos dado. Deus Santo, eu te agradeço por tudo que tem feito por nós, tem suprido nossas necessidades, não tem deixado nada faltar. Eu não venho a te pedir nada, Senhor, só venho a te agradecer, porque não é as coisas, não é os bens materiais que importam para Ti, mas sim a obediência à Tua palavra. E essa palavra, Senhor Jesus, ela é rica, ela é poderosa, ela é forte. Se encontra em Efésios, no capítulo 5, no verso 22 ao 33. Deus Santo, coloca em mim somente aquilo que vem de Ti. Não coloca uma palavra na minha boca que saia do meu pensamento, que saia da mente dos homens, Senhor. Mas coloca simplesmente, Senhor, aquilo que vem de Ti. Abençoa, Senhor Jesus, o irmão Geraldo Belo, que neste momento nos acompanha, Senhor. Tu sabes do esforço do Teu filho, Tu sabes quantos Teu filho tem dedicado a sua vida, a Tua obra, Senhor Jesus. Abençoa o ministério do Teu filho, Deus Santo. Abençoa, Senhor Jesus, a Igreja Comunidade Cristã Logos, do pastor Everardo, do pastor Jedson Batista, do pastor Ismael Araújo, do pastor Jorge Rodrigues, Senhor Jesus. Deus Santo, da irmã Silva, Senhor Jesus, nossa pastora. Abençoa, Senhor Jesus, aquele ministério para que ele venha a crescer e ganhar mais almas para Ti, Senhor Jesus. Deus Santo, abençoa todos os Teus filhos, todos os Teus servos. Deus Santo, eu te oro pelo mundo, Senhor Jesus, que cai em pecado, que se destrói todos os dias. Deus, coloca no coração dessas pessoas o desejo de Te adorar, o desejo de Te servir, o desejo de praticar a Tua palavra, Senhor Jesus, para que essas pessoas venham a Te conhecer como Senhor e Salvador da vida delas. Deus Santo, eu Te oro pelos meus inimigos, por aquelas pessoas que me perseguem por não me conhecer, por não conhecer a Ti, por não conhecer a Tua palavra, Senhor Jesus. Salva, Senhor Jesus, essa humanidade do pecado que vive se destruindo, entrega aos vícios, entrega aos desejos carnais. Senhor Jesus, eu vejo jovens se consumindo junto com a droga, Senhor Jesus. Vejo pessoas se entregando ao vício do alcoolismo, à ambição por dinheiro, riqueza, fama e poder. Deus Santo, coloca no coração dessas pessoas, Deus, o desejo de Te servir, o desejo de Te adorar. Deus, coloca na mente de Teus servos a obrigação, a obediência de conduzir a Tua palavra. Senhor Jesus, abençoa Teus servos, Deus. Tudo isso eu Te peço e Te agradeço, através do Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.
Irmãos, bom dia a todos, a paz do Senhor. Mais uma vez Deus nos dá a oportunidade de ministrar a sua palavra, de conduzir a sua palavra, mesmo que nas redes sociais. E a palavra que Deus nos dá nesta manhã, ela fala da obediência. Obediência primeiramente a Deus e obediência à sua família, obediência ao amor, ao carinho, à compreensão, à união. Quando o homem resolve sair do convívio de seu pai, sair do convívio de sua mãe, Deus dá a ele o direito de se casar. Da mesma forma ele faz com a mulher. E os dois eles resolvem formar uma família. E aquela família, ela começa que, de certa forma, amorosa, de certa forma, honrosa aos olhos do Senhor. Mas para que essa família continue unida, continue estruturada, ela tem que existir nela a presença do Senhor Jesus. E Deus coloca no coração do homem para que ele ame a sua esposa e a respeite, como assim também ele coloca no coração da mulher para fazer o mesmo, e no coração dos filhos que forem gerados. Os filhos, eles são, na verdade, uma aliança construída por Deus através do casamento. Mas o casal, ele tem que continuar firme, unido, num só propósito. Nós temos que entender que quando nós construímos família, quando nós nos casamos, escolhemos uma esposa para viver juntos, um matrimônio abençoado por Deus, nós temos que entender que tudo o que acontecer, os dois têm que resolver junto. Às vezes eu vejo casais que resolvem se separar por coisas tão pequenas, por coisas tão banais que deveria ser tão fácil de se resolver. E a condição financeira é um dos principais causadores de separações de casamento. Porque quando homem e mulher resolvem unir seus corpos em um só corpo e em um só espírito, e a condição financeira, ela acaba que provando o amor do casal, acaba que provando a fidelidade do casal. E quando você não ama por completo, acaba que caminhando por caminhos diferentes, por caminhos que não convém vir do Senhor. Quando o marido se encontra desempregado ou quando a esposa se encontra desempregada, que eles casam, se unem, começam a construir a sua família e falta o emprego, que é aquilo que traz o alimento para dentro de casa. Quando você se afasta dos caminhos do Senhor e as provações começam a entrar dentro de casa, falta emprego. Com a falta do emprego começa a faltar as condições para que você honre com seus compromissos. E quando você não consegue honrar com seus compromissos, pagar a sua dívida, alimentar a sua família através daquele trabalho, eis que começam a surgir várias coisas. Aí vem a traição por ambas as partes, vem as brigas, as discórdias, começa a falar coisas que não vêm do Senhor, e o diabo ele começa aqui a entrar na vida daquela família e começa aqui a implantar a destruição dentro daquela família. Se nós não tivermos cabeça, sabedoria, discernimento para saber definir entre o que é certo e o que é errado, entre o que pode e o que não pode,
nós acabamos que se entregando de corpo e almas às obras do inimigo, às práticas pecaminosas. Porque o desejo carnal ele existe tanto no homem como na mulher. Mas quando Deus une os dois em um só corpo, em um só espírito, tem que haver também o respeito em ambas as partes. Às vezes o homem ele tem uma mania de trair a esposa e colocar a culpa na própria Bíblia, na própria palavra de Deus, dizendo que é porque está escrito que a carne é fraca. Não, irmão, não é a carne que é fraca, na verdade o que é fraco é a tua mente, é o teu pensamento. Porque quando tu vive em espírito, em verdade, o teu corpo ele não vai ceder aos desejos carnais. Por mais que aquele outro corpo seja atraente, por mais que aquela mulher seja linda, maravilhosa aos teus olhos, que por dentro deve ser podre, porque quando uma terceira pessoa se envolve em uma relação e ela conhece aquela relação, eis que aquela pessoa, por mais que ela seja bonita por fora, por dentro ela é feia. Por dentro ela é vazia, ela tem um coração impuro, incapaz de amar, incapaz de buscar os seus próprios objetivos. E quando você não tem a presença do Senhor dentro de casa, o diabo acaba que se instalando e às vezes uma coisa tão pequena começa a tomar uma proporção grande. Começam a vir as brigas, as discórdias e talvez os vícios comecem a entrar dentro de casa para destruição total. Às vezes o marido ele começa a se entregar ao alcoolismo, os filhos começam a se entregar aos vícios das drogas, começam a sair para baladas, mais baladas, festas mundanas que levam a noite inteira e quando voltam praticamente mais rebelde. Mas quando Deus ele une marido e mulher, ele une para que os dois vivam uma vida tranquila, uma vida sossegada, mas para que essa paz se estabeleça dentro de casa, você tem que criar um vínculo com Deus. O próprio casal tem que criar um vínculo com Deus. Porque os filhos, na verdade, para o casal, eles são frutos, são heranças do Senhor. É comparado a uma figueira frutífera. Quando a mulher e o homem eles são comparados a uma figueira frutífera, os dois eles começam a prosperar e começam a dar fruto. E para aquele fruto ser bom, para aquele fruto ter uma vida digna, os dois têm que estar na presença do Senhor. Hoje, irmão, eu aconselho a cada pai de família, a cada mãe de família, para ser abençoado, para ter uma vida regada de sucesso, de compreensão, de carinho. Os dois têm que procurar uma igreja, tem que procurar uma congregação, independente dela ser evangélica ou católica, porque a igreja, ela tem vários encontros de casal, elas têm várias práticas para que oriente as pessoas a não cair nas práticas do mal. Porque quando eu me encontro na necessidade de faltar tudo dentro de casa, eu acabo que talvez praticando coisas erradas, eu acabo que querendo me prostituir para conseguir dinheiro, eu acabo que querendo roubar para conseguir dinheiro, eu acabo que fazendo um jogo sujo. O jogo sujo ele não requer vir de Deus, ele requer vir do inimigo, ele requer vir de Satanás. Na verdade, o que falta dentro de um casal quando ele se desestrutura, quando a planta principal não dá mais certo, quando a sua casa ela está completamente entregue ao mal, o que tem que acontecer é o seguinte, irmão. O casal ele tem que procurar uma saída, mas não é a separação a saída mais indicada. Não é os filhos irem embora mais indicada.
porque aquele lá ele se encontra destruído, ele se encontra totalmente entregue às práticas pecaminosas. Quando Deus ele manda falar para os irmãos o seguinte: a melhor forma de se sair de uma crise é enfrentando ela. A crise, ela se estabeleceu no Brasil de uma certa forma, a gente sabe como, não adianta citar, porque acaba que a live saindo do ar, se a gente se aprofundar na crise. Mas o que eu entendo que é crise? Crise é a falta de tudo, é a carência das coisas, é como se tudo diminuísse. Quando diminui a sua condição financeira, acaba que diminuindo o alimento, acaba que não tendo condições de comprar as vestes, os calçados, as coisas materiais simples que são necessárias para o convívio do casal. E quando o casal ele se entrega à falta dessas coisas, ele acaba que esfriando a relação, ele acaba que esquecendo que o que importa não é viver no luxo, o que importa não é viver no muito, não é ter casa grande, não é ter carro, não é ter uma conta recheada no banco. Isso tudo não traz felicidade. Pode até trazer uma vida mais confortável, mas isso não vai trazer felicidade, porque através mesmo do dinheiro demais, acaba que adquirindo talvez a própria traição entre o casal. Na verdade, o que falta para que uma família seja restabelecida, seja reestruturada, seja abençoada aos olhos do Senhor, primeiramente essa família, ela se entregar de corpo e alma ao Senhor Jesus. Quando tu colocas Jesus em tudo na tua vida, ele restaura tudo, irmão. Por mais que a situação esteja ruim, assim como teve na vida de Jó, por mais que o diabo ele toque em tudo, toque na tua casa, toque no teu esposo, toque na tua esposa, toque nos teus filhos, toque na tua família por completo, ele toque nos teus bens, toque no teu amor, se tu assim permitir, e tudo começa a sair do seu controle. Mas quando você vem para a presença do Senhor e entrega tudo nas mãos de Jesus, Jesus começa aqui restabelecendo o amor, renascendo o amor. O que falta as pessoas entender é que para uma família viver feliz ao lado do Senhor Jesus, ela não pode esquecer daquilo que Jesus nos ensinou: amai ao próximo como a si mesmo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O homem ele tem que entender que quando ele resolve casar, ele resolve construir família, ele resolve ter filhos, ele tem que entender que ele não está mais na dependência dos pais, que ele passou de filho a marido. A obrigação que o seu pai tem, agora ele transfere para o filho, e o filho ele começa a construir família. E você tem que entender o seguinte, que a mulher e o homem, quando eles se casam, eles passam a ser um só corpo e um só espírito. E mesmo vivendo na dificuldade, e mesmo vivendo com pouco, os dois têm que orar junto, têm que pedir junto, têm que agradecer junto. Ah, tá ruim, amor? Vamos orar, Deus vai abençoar, Deus vai melhorar. Ah, eu estou desempregado, eu não consigo um emprego na minha profissão, eu procuro em outra. Para o homem, irmão, existe milhões de possibilidades de trabalho. Às vezes você tem uma certa profissão e aquela profissão, a crise acaba que engolindo aquela profissão, você parte para outra. Se a mulher ela trabalha, digamos que de empregada doméstica, e ela não encontra trabalho,
Irmão, há várias outras práticas que ela procurar. Começa trabalhando como diarista, por exemplo, mas lembra do que está escrito. O casal tem que lembrar que o diálogo ele é a melhor forma de se sair de uma crise. Se a crise se estabeleceu dentro de casa, o que tem que ser feito é o seguinte: senta os dois, se tiver filho, chama os filhos para sentarem junto, senta os dois, conversa e diz: olha, a situação é essa, eu estou desempregado, a sua mãe está desempregada, tem que ser cortado algumas coisas, os gastos eles têm que diminuírem, tem que haver racionamento, não é assim que o governo fala? Cortar gasto, não é assim que as empresas falam, cortar gasto? Então por que a gente não pode cortar gasto dentro da nossa casa? Para poder restabelecer a condição financeira, para que nós consigamos juntos sair dessa crise que resolveu entrar dentro da nossa casa. Mas primeiramente, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas serão acrescentadas sem que nós as procuremos. Quando nós vivemos esse versículo, quando nós entregamos a nossa vida aos caminhos do Senhor, Ele começa aqui a mudar por completo. Mas tem que haver paciência, porque as coisas de Deus elas demoram um pouco para acontecer, porque Deus ele é dessa forma, irmão. Primeiro Ele prova e depois Ele aprova. Espera no Senhor, como diz esse louvor. Confia, espera em Deus. Confia, Ele vem, irmão. Porque Jesus, Ele não promete, irmão. Ele cumpre. Quem promete são os homens, quem promete são os políticos. Jesus, Ele cumpre. Ele faz a obra acontecer. Mas para que Jesus entre na sua casa, para que a sua família seja estabelecida, reestruturada, os dois que permanecer juntos, se humilhar na presença do Senhor, irmão. Eu não vejo forma melhor do que você orar a Deus, buscar a Deus com intensidade. E a igreja, ela tem um papel de orientação. A igreja, ela não tem a obrigação de pôr alimento dentro da tua casa, ela não tem a obrigação de pagar as tuas contas. Ela tem... O papel da igreja é simplesmente de te orientar como que você vai sair daquela situação. Mas a sabedoria, o discernimento, quem vai te dar é Deus. Quem vai te conduzir à vitória é Jesus Cristo. Mas para que Jesus trabalhe na tua vida, irmão, você tem que aceitar. Você tem que dar lugar a esse Deus maravilhoso. Você tem que acreditar que o Senhor Jesus quer restaurar a tua vida por completo. Como, irmão, que eu faço isso? Primeiramente, abre o teu coração. Deixa Deus te corrigir por dentro. Pensa. Começa a analisar. Será que da forma que eu estou vivendo é a correta? Por que isso aconteceu? Será que foi Deus que permitiu que tudo acontecesse de ruim na minha vida? Será que foi Deus que permitiu que meu esposo me traísse, minha esposa me traísse, que meu esposo fosse embora, minha esposa me abandonasse, os meus filhos fossem rebeldes? Será que foi Deus que permitiu que eu ficasse desempregado? Será que foi Deus que permitiu que faltasse alimento dentro da minha casa? Não, irmão. Quem permitiu fomos nós mesmos. Somos nós que procuramos as consequências que ocorrem na nossa vida. Talvez eu perdi o meu emprego porque eu não valorizei meu emprego. Talvez eu fiquei desempregado porque eu não dei valor, porque ao invés de eu agradecer a Deus por aquele emprego que Ele me deu, eu passei a reclamar. Eu passei a reclamar porque eu tenho que acordar cedo, ou porque talvez eu trabalho à noite e perco o sono. Se nós pararmos para pensar, o ser humano, ele vive murmurando, ele vive reclamando e não dá valor às coisas que Deus coloca na sua vida. E não dá valor àquilo que Deus dá para ele.
a palavra de Deus diz: Deus dá, Deus tira. Foi assim na vida de Jó, irmão. E nós temos que entender isso. Que se nós se uníssemos e viver um só corpo, um só espírito, tudo irá acontecer na nossa vida da forma mais correta possível. E quando nós resolvemos viver nos caminhos do Senhor, ser fiel à palavra de Deus, Ele restaura a nossa vida por completo. Mas eu tenho que entender os meus defeitos. Eu tenho que respeitar o espaço do outro. Cada ser humano, ele pensa de forma diferente. Ele age de forma diferente. Se é correto ou não, não cabe a nós a julgar. Cabe a nós a entender, a compreender e a tentar buscar a melhor forma possível de entrar em um acordo em todas as áreas, seja no nosso trabalho, seja nas ruas, seja na igreja, seja na nossa própria casa. O diálogo, ele é a melhor forma possível para nós poder alcançar nossos objetivos. E quando nós estabelecemos uma aliança com Deus, quando nós temos um propósito com Deus, para que nós possamos alcançar esse propósito, nós temos que ser fiel à palavra de Deus. Nós temos que andar com Jesus o tempo todo. E quando nós entregamos tudo na mão do Senhor, Ele acaba que nos abençoando. Mas, irmão, por que as coisas acontecem ao contrário? Porque Deus te deu livre-arbítrio. Você é pai de suas escolhas. E talvez, quando as coisas dão errado, não foi Deus que permitiu, foi você que escolheu. Começa a valorizar, irmão, tudo que Deus te deu. Valoriza a tua casa, valoriza teu esposo, valoriza tua esposa, valoriza teus filhos. Filhos, valorizem seus pais. Se você estuda, é porque seu pai te matriculou, tua mãe. Se você está vivo, é porque teu pai e tua mãe honram os compromissos com o Senhor. Porque esse mundo de hoje, irmão, ele está tão difícil de se viver, que só estar vivo já é um milagre. A gente vê aí a maldade se estabeleceu nas ruas de uma certa forma, que a gente vê como que o mal está consumindo o mundo. Como que o mal está avançando a cada dia. E se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, se torna a cada dia mais difícil a nossa convivência com Deus. E nós temos que procurar conviver nos caminhos do Senhor. Muita gente está correndo para o caminho largo, para o caminho onde tudo é mais fácil, onde os bens são adquiridos mais fácil, onde o dinheiro vem com mais facilidade, onde o luxo vem com mais facilidade. A humanidade está se entregando ao acúmulo de riquezas, pensando que essa riqueza vai te dar salvação, pensando que essa riqueza ela vai te levar a um lugar mais longe, a um patamar mais longe. As pessoas hoje elas brigam por poder, elas brigam por dinheiro, elas brigam por fama, elas fazem de tudo para aparecer na mídia. E ainda tem o apoio da mídia. Irmãos, hoje nós temos que tomar um cuidado enorme com os meios de comunicação, com as redes sociais principalmente, porque eles são usados tanto para o bem como para o mal. Só que Deus, quando Ele entra na nossa vida, que nós permitimos Jesus entrar na nossa vida e nós passamos a caminhar com Jesus, por mais que as provações venham, por mais que as lutas venham, elas não têm poder sobre nós, porque nós entregamos a nossa vida a Cristo, porque nós servimos a Cristo por completo. Lembra quando Jesus foi conduzido por Satanás ao deserto por 40 dias e 40 noites?
Satanás, em tom de deboche, ele pega 2 pedras e diz o seguinte: tá com fome, Jesus? Ordena que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, olhando para ele, diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus fala isso, ele fala para você que tudo tem o seu significado, que tudo tem a sua importância, mas a importância que ele coloca nessa palavra é de servi-lo, de adorar, porque nem só de pão se alimenta o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É simples, irmão. Hoje a palavra de Deus ela está sendo pregada em vários lugares. Toda hora tem gente pregando a palavra de Deus, ou nas igrejas, ou nas redes sociais. Mas nós temos que entender o que diz esse louvor, que os sonhos de Deus eles são maiores que os meus. Por mais que eu queira que as coisas aconteçam do meu jeito e não acontece, por mais que eu queira que meus sonhos sejam realizados e eles não são, é porque talvez eu não esteja vivendo da forma correta. Talvez eu não esteja vivendo aquilo que Jesus quer que eu viva. Talvez eu não esteja praticando aquilo que Jesus quer que eu pratique. Quando eu entender isso, quando eu entender que minha vida ela pertence a esse Senhor que morreu por mim naquela cruz, aí sim as coisas vão começar a acontecer na minha vida. As coisas vão começar a fluir. Eu vou começar a prosperar. Mas o povo, a humanidade, ela acaba que se enganando quando pensa muito em doutrina da prosperidade. A gente tem que tomar um cuidado enorme com essa doutrina da prosperidade, porque as pessoas pensam que doutrina da prosperidade significa ter dinheiro, ter acúmulo de riquezas. Não, irmão, doutrina da prosperidade significa amar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que são aquilo que a humanidade corre atrás, acaba que matando por dinheiro, acaba que roubando por dinheiro, se prostituindo por dinheiro para ter as coisas, para ter os bens de consumo. Nós temos que ter muita sabedoria com relação aos bens de consumo, irmão. Porque o querer ter mais, ele acaba que corrompendo o teu coração. Ao invés daquilo ser usado para o bem, ele acaba que sendo usado para o mal. Irmão, não peça muito não, irmão. Peça só o necessário. Quando você for orar a Deus, não peça a Deus para você ter dinheiro não, irmão. Peça a Deus para Ele te dar trabalho, que através do teu trabalho você vai conseguir alimentar a sua família. Você vai conseguir vestir a sua família. Ah, irmão, mas eu não posso ter casa, mas eu não posso ter carro. Pode, irmão. Pode sim, porque a própria palavra de Deus diz: aos meus darei o melhor dessa terra. Só que enquanto você não entender que quem manda é Deus, quem dita as regras é Deus, e você não obedece, Ele não vai te dar aquilo que você tanto quer, irmão. Lembra que Jacó trabalhou 14 anos para casar com a esposa que ele queria? Tudo é provação, irmão. Tudo que Deus manda na nossa vida é provação. E se nós vivermos aquela prova, como diz o salmista Davi, dando glória a Deus, louvando a Deus, e ao invés de murmurar, de reclamar, que diz esse louvor? Entendeu? Você devia se alegrar, você devia agradecer. Quando nós abrimos espaço para tristeza no nosso coração, é porque nossa fé está fraca, irmão. Porque quando a nossa fé está forte, firme nos pés do Senhor, nós não ficamos tristes em nenhuma situação. Por mais que as provações venham, nós se alegramos. Mas eu tenho que entender isso,
que os sonhos de Deus, eles são maiores que os meus. Enquanto eu não entender isso, as coisas vão demorar a acontecer na minha vida. Mas Ele é Deus, irmão. Ele sempre será Deus. E o diabo, ele leva Jesus a um monte bem alto. E nesse monte, ele apresenta a Jesus a humanidade pecadora, se destruindo, se guerreando, nação contra nação, reino contra reino, governo contra governo. A gente vê hoje país com o mesmo nome se dividido. Exemplo, a Coreia era para ser um país só, já foi um país só, Coreia. Por que existe Coreia do Norte, Coreia do Sul? Porque a maldade se estabeleceu naquele país e teve que ser dividido. Deus, irmão, Ele não está presente na divisão, não, irmão. Ele está presente na união. O que Deus quer que nós divida é o nosso amor, é a nossa atenção. Às vezes as pessoas elas nos procuram, não é com a necessidade de alimento, não é com a necessidade de dinheiro, é simplesmente com a necessidade de uma palavra. A palavra, ela é o maior alimento que existe na nossa vida, irmão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus significa isso. É se alimentar da palavra de Deus, é viver a palavra de Deus. E quando nós fizemos isso, quando nós obedecemos primeiramente ao reino de Deus, Ele faz justiça aqui na terra, irmão. E Ele nos coloca de pé. O que nós temos que entender é isso. Marido, ame suas esposas. Esposa, ame seus maridos. Filhos, seja obediente a seus pais. Honra a teu pai e a tua mãe. E a família viverá abençoada. E nada faltará nesse lar. Mas quando Deus te coloca num certo emprego, numa certa função, mesmo que aquela função não seja a que você quer, ou talvez não seja nem a sua profissão, irmão, ao invés de murmurar, agradeça a Deus, porque é através daquele trabalho que você vai ter como honrar seus compromissos, pagar suas dívidas, alimentar a sua família. Enquanto eu estou naquele trabalho que não é o meu, mas foi o que o Senhor me deu para me sobreviver, eu tenho que procurar outros meios, eu tenho que me qualificar, tenho que fazer curso, tenho que estudar. Hoje, irmão, só vive bem quem estuda, só vive bem quem obedece a palavra de Deus. Quando você unir estudo, obediência, compreensão, diálogo, amor, tudo junto, pode ter certeza. Jesus, ele entra na tua casa e ele muda por completo a vida da tua família. Entrega teus caminhos ao Senhor e Ele transformará tudo ao teu redor. E não se preocupa não, porque quando você serve a Deus, aí aumenta as provações. Mas quando você acredita que Ele é o único ser suficiente e salvador da sua vida, Ele a transforma por completo. Ele restabelece a tua vida por completo. E tudo se transforma. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Deixa que o amanhã ele se encarrega de si mesmo. Vocês não observam os pássaros? Eles não semeiam, mas vossos pais celestiais alimentam. Se nós entendermos isso, significa que Jesus é conosco. Mas ao invés de encher Deus de pedido, encher Jesus de pedido, nós temos que agradecer, irmão.
o pouco que Ele nos dá. Jesus, irmão, Ele está presente nas coisas mais simples da vida. Ele está presente primeiramente no teu coração. Se você se corrigir por dentro, Deus Ele vai te abençoar por completo. Se você amar e respeitar a sua esposa, o seu marido, a sua família, seus filhos, você acaba aqui respeitando a Deus. Porque eu não consigo amar a Deus se eu não amar a minha casa, se eu não amar a minha família, se eu não amar meus filhos. Porque Deus Ele está presente dentro da família. Ele está presente dentro do coração. Ele está presente dentro da união. Bom dia, irmã Elza Maria. Então, irmão, é dessa forma que Deus coloca para nós entender a capacidade e a necessidade que há da presença de Jesus dentro da nossa vida, dentro da nossa própria casa. Quando eu entender isso, Jesus Ele entra na minha casa, Ele entra na minha vida, Ele me restaura por completo e eu passo a entender que eu sou dependente de Jesus. Se eu colocar Jesus na minha casa, no meu trabalho, no meu coração, nos meus caminhos, eu vou entender que Ele me dá uma direção correta. E as decisões que eu acabo tomando, elas são as necessárias. Porque o que esse louvor diz, Jesus, irmão, Ele quer me ajudar, Ele quer me abençoar, mas eu tenho que permitir Jesus entrar na minha vida. Para Ele operar o milagre na minha vida, eu tenho que ser o meu próprio milagre, eu tenho que viver o meu próprio milagre. Enquanto eu não entender isso, enquanto eu não compreender que Jesus é quem cuida de mim, Jesus é comparado a um pai quando o filho nasce, uma mãe quando o filho nasce e os dois começam a cuidar daquela criança. A criança ela é dependente dos pais, ela precisa dos pais para tudo, para alimentação, para banho e para outras práticas, para outras necessidades. Da mesma forma somos nós. Nós somos essa criança que Jesus quer cuidar, que Jesus quer dar bem, que Jesus quer lavar os pés, que Jesus quer abençoar por completo. Jesus, Ele tem um propósito tão grande na nossa vida, de nos abençoar, e nós temos que entender isso, irmão. Por que é difícil eu entender isso? Porque eu acabo me desviando para outras práticas. Quando eu não aceito Jesus por completo e eu começo a me entregar ao desejo das coisas, Jesus, irmão, Ele não se alegra quando nós buscamos mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Talvez você tenha saído do mundo, mas será que o mundo saiu de você? Será que não existe ainda dentro de você algo do mundo? Alguma prática, sei lá, qualquer coisa que você não tenha conseguido tirar do mundo? O mundo de dentro de você? E quando eu entender que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que viver 100% as promessas que Deus colocou na minha vida, Deus começa aqui a mudar a minha vida por completo. Ele começa aqui a me transformar de forma poderosa. E talvez aquilo que eu fui buscar no mundo e não consegui, dei com os burros na água, quebrei a cara, não é assim que a gente fala? Deus começa aqui a trazer para mim. Mas quando Deus traz a bênção para minha casa, eu não tenho que ser hipócrita de achar que não preciso mais dele, de achar que não necessito mais dele. Pelo contrário, eu tenho que buscar esse Deus intensamente.
Eu tenho que viver Ele o tempo todo. Eu amo Jesus porque Ele me amou. O que eu tenho que fazer, irmão, é entender que a minha cruz, ela existe. Assim como existiu a cruz de Cristo. Os meus pecados, eles ainda existem. Mesmo Jesus tendo se entregado na cruz por mim, tendo vivido toda aquela humilhação durante os 3 anos que durou o seu ministério, Ele levou sobre si aquela cruz, os seus, meus, nossos pecados. Ele caminhou e durante aquela caminhada ele caiu várias vezes. Ele tropeçou várias vezes, porque aquela cruz, ela era muito pesada, o fardo era pesado demais e uma pessoa comum era incapaz de suportar aquilo. Por isso que Deus enviou o seu Filho, seu único Filho unigênito, suficiente Salvador, para morrer por nós. Mas quando Deus faz aquilo, Ele sabe que nenhum ser humano seria capaz daquilo. Nenhum ser humano teria um corpo tão forte, capaz de suportar tudo aquilo que Jesus suportou, capaz de viver tudo aquilo que Jesus viveu, capaz de sentir tudo aquilo que Jesus sentiu. O que eu desejo? A carne. Jesus não desejou. O que eu quero? Os bens de consumo. Jesus não quis. Talvez eu queira conquistar o mundo. Jesus abriu mão das conquistas do mundo. Talvez Satanás ele ofereça o mundo todos os dias para mim. E esse mundo que ele oferece para mim, Jesus não quis. Então eu tenho que entender que por eu ser lavado, purificado e remido pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que caminhou com meu pecado nas costas, que foi até a cruz do Calvário, chegando lá no Monte Caveira, fincaram a cruz no chão e junto dela levantaram o meu Jesus e o crucificaram. E o que eu faço para agradecer isso? Quando Jesus disse: eu destruo esse templo e em 3 dias eu reconstruirei, os sumos sacerdotes, os grandes religiosos da época, que eram doutores na religião, mas que não tinham sabedoria, eles interpretaram dessa forma: como que um templo desse que levou anos para ser construído, para ser levantado, ele vai destruir em 3 dias? Ele vai destruir e reconstruir em 3 dias? Isso é impossível aos olhos do mundo. Mas Jesus ele se referia à sua igreja. Jesus ele se referia ao seu corpo. Quando Jesus afirma: eu destruirei o templo e em 3 dias eu reconstruirei, ele estava afirmando que o Filho do Homem ele ia ser traído. O Filho do Homem ele ia ser entregue a seus inimigos. O Filho do Homem ele iria ser crucificado, morto, despedaçado, pisoteado, cuspido, humilhado. E assim aconteceu. E o Filho do Homem, ele ressuscita em 3 dias. A humanidade, ela destruiu o templo. E em 3 dias, Jesus reconstruiu o templo. O templo que ele se referia era o seu corpo. O templo que Jesus se referia era a sua própria igreja. Irmãos, o que eu estou querendo que você entenda é o seguinte: o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. A igreja principal que tem que ser preservada é o teu corpo. Tudo começa dentro de ti. Quando você se corrige primeiramente, as demais coisas elas são acrescentadas. É como se eu estivesse
aceitando a correção de Cristo dentro de mim, dentro do meu coração, quando eu passo a olhar para dentro de mim, eu vejo que o meu coração, ele não existe mais ódio, ele não existe rancor, ele existe simplesmente amor, carinho, compreensão. Amai ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, ele ressuscita. E comparando a ressurreição de Cristo com nossas vidas, é exatamente isso, irmão. Você tem que entender isso. Quando você resolve entregar sua família, sua vida, seus filhos nos caminhos do Senhor, você ressuscita. Você ressuscita para a vida. Porque aquela pessoa que existia antes foi consumida pelo mundo, irmão. Talvez aquela Fabiana que existia antes, aquele irmão Geraldo que existia antes, aquela irmã Elza que existia antes, irmão Antônio Carlos que existia antes, talvez o Juliano que existisse antes, morreu, irmão. O mundo consumiu. Morreu ali, foi crucificado junto com Jesus naquela cruz. E se eu entender isso, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e eu fui a uma certa igreja, a uma certa congregação, e entreguei a minha vida nos caminhos do Senhor, e por mais que o mal ele queira viver ao meu redor, que Deus disse para Jó, Satanás disse, permite que eu toque nele, e tu verás que ele blasfemar perante ti. Deus, ele quis mostrar para a humanidade o seguinte: ele permite que Satanás nos rode, ele permite que ele tire tudo de nós. Ele pode tirar casa, carro, até mesmo família, até mesmo filho, porque ele fez isso com Jó. Mas Deus diz uma coisa: toca em tudo dele, mas na vida dele tu não toca, a vida dele tu não tira. Por isso que as coisas elas acontecem tudo ao nosso redor. Por isso que várias pessoas estão perdendo suas vidas tudo ao nosso redor. Mas por que não acontece comigo? Porque Deus ele permite que o diabo tire tudo de nós, menos a nossa vida. Por quê? Porque aquela pessoa que existia lá no passado, ela foi crucificada junto com Cristo. Os nossos pecados, eles ficaram todos naquela cruz, naquele sacrifício que Cristo fez por nós. E o que eu tenho que entender é que eu ressuscitei junto com Cristo. É que você ressuscitou junto com Cristo. E por mais que o mal te assole, por mais que o mal insista em viver ao seu redor, ele não chega até ti. Mas, irmão, é tanta dificuldade, é tanta luta, é tanta angústia, é tanta tribulação. E quem disse que nesse mundo nós teremos vida fácil, irmão? Esse mundo nós viemos para passar por luta, para passar por dificuldade, para passar por humilhação, para passar por provações. Jesus viveu tudo isso, irmão, por nós. E o que ele conseguiu? A sua vida eterna, a salvação. É isso que Deus quer que nós entendemos, que aqui nesse mundo nada importa. Aqui, irmão, é apenas para nós sermos avaliados, para nós sermos estudados por Deus. Mas curioso é que Deus permite que tudo aconteça, porque Ele te deu livre-arbítrio. Quando eu digo que você é pai de suas escolhas, quando as coisas começam a dar errado na sua vida, foi você que permitiu que as coisas acontecessem. Foi você que decidiu caminhar por caminhos errados. Foi você que decidiu praticar coisas erradas.
Se eu perdi o meu emprego, talvez eu não dei valor ao meu emprego. Passa a dar valor, irmão. Tudo que Deus te deu, passa a valorizar as coisas mais simples que você tem. Se eu não tenho um carro, eu valorizo as minhas pernas porque eu posso andar. Se eu não tenho uma casa própria, eu valorizo o meu aluguel porque eu tenho condições de morar debaixo de um teto mesmo pagando aluguel. Se eu não consigo comer um alimento que seja caro, eu vou comer o barato mesmo. O importante é eu saciar a minha fome, é eu saciar a minha vontade. Mas aos meus darei o melhor dessa terra. Mas Deus vai dar se nós formos obedientes à sua palavra. Deus vai nos abençoar se nós permitirmos a bênção. Mas como, irmão, que eu vou conseguir isso? Sendo obediente à palavra de Deus. Irmão, Deus, Ele é fiel para cumprir. Mas não se preocupe que não vai ser amanhã não, não vai ser depois da manhã não, pode durar anos. Eu tinha um propósito com Deus, irmão, de ministrar a palavra de Deus nas igrejas. Sabe quanto tempo durou para que essa barreira fosse quebrada por os homens? 16 anos, irmão. Eu passei 16 anos conversando com o pastor, falando abertamente. Irmãos, eu ministro a palavra de Deus. E o que eles diziam para mim? Não, irmão, espera o tempo de Deus. Tu ainda não está preparado, não, irmão. Ainda não é chegado o momento, não. Aí eu vejo filhos de pastores com 15, até mesmo com 9 anos, ministrando a palavra de Deus. Aí eu faço a pergunta para os irmãos: será que durante 16 anos eu não esteja preparado? E uma criança de 9 anos, ela já está preparada por ser filho do pastor, né? Interessante essas coisas, né? Mas o que Deus diz para mim: filho, ide pregar o evangélico a toda criatura. Se não é na igreja, vai ser na rua, vai ser no hospital, vai ser no teu trabalho, vai ser no Facebook, vai ser no WhatsApp, vai ser no YouTube. Aonde eu mandar tu abrir a boca, tu fala. Deixa que eu te uso. E as minhas bênçãos, elas cairão sobre você. E quando os homens começarem a entender isso, quando os pastores começarem a observar a obra que eu faço na tua vida, a oportunidade ela vai vir, irmão. Não precisa tu falar com homem, não. Porque a igreja é minha, a igreja não é dos pastores. Sou eu que faço a obra. Apenas obedeça a minha palavra. E eu tenho feito isso, irmão. E a oportunidade ela está vindo, sem eu procurar, sem eu pedir. Por quê? Porque eu decidi viver aquilo que Deus colocou para mim. Porque eu decidi viver Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas estão sendo acrescentadas, sem que eu procure. Mas o Brasil está em crise, se estabeleceu uma crise no Brasil. A crise, irmão, é só na cabeça dos imaginários. A crise foi uma desculpa que os políticos encontraram para encobrir o roubo que eles fizeram. A crise foi só uma desculpa para os corruptos jogar no povo a culpa que é deles. E a crise, por mais que ela esteja no Brasil, eu não posso permitir que ela entre na minha casa. Eu afirmo a vocês, podem não existir emprego, mas não falta trabalho. Eu alimento a minha família de várias formas. A minha profissão, irmão, é vigilante.
mas eu também trabalho de garçom, eu também trabalho de vendedor de água, entendeu? Na crise nasceu o meu negócio. Na crise, Deus me deu discernimento e sabedoria para que eu montasse o meu próprio negócio. A crise, irmão, ela não vem para condenar, não. Ela vem para mostrar os nossos erros. Ela vem para nos tirar de uma ilusão. Talvez quando nós caminhamos de certa forma errada e as coisas começam a faltar, o dinheiro já não preenche mais o pagamento de todas as nossas dívidas, aí nós chamamos isso de crise. A crise, na verdade, ela é uma desculpa quando as coisas dão errado na vida de qualquer pessoa. E é isso que o governo usa, tentar convencer a humanidade, dizendo que o Brasil está em crise, e a gente sabe que não está, que não existe. Porque como que o Brasil está em crise, não tem dinheiro para aplicar na educação, na saúde, e existe milhões para ser paga em propinas. O papel do político é de governar, de distribuir os nossos bens, distribuir o dinheiro para várias áreas: saúde, moradia, emprego, educação, segurança. E por que tudo dá errado? Pode ter certeza, essa live que ela vai ser tirada do ar. Por que tudo dá errado? Porque eles são corruptos. Porque o dinheiro consome o coração das pessoas. Eu conheço pessoas que estudaram comigo, que trabalharam comigo, que caminharam comigo, mas que hoje são pessoas ricas aos olhos do mundo, e essas pessoas, elas não conseguem nem olhar na tua cara, porque elas acham que por elas terem dinheiro, elas estão acima de nós, e na verdade não tem, porque o dinheiro está consumindo o coração delas. Irmãos, vou escolher um louvor para encerrar a live. Deus ajude que essa live não seja tirada do ar, porque quando a gente começa a falar de político, aí o Facebook acaba aqui tirando a live do ar. Mas eu quero agradecer aos irmãos que tiveram essa paciência e que espero que essa palavra penetre no seu coração. Que a partir de hoje você reflita bem no que você escutou. Que Deus te abençoe, irmão. Tenham todos um bom dia. Amém. E a paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e guarda esse louvor para os irmãos. Ainda assim eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Aleluia. Louvar a Deus só em momentos bons é muito fácil, irmãos. Mas Deus quer que você confie nele plenamente. Adore ele na alegria ou na dor. Amém? Mesmo que não haja frutos na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim.
se